Esse é o caso misterioso das irmãs silenciosas, onde uma das irmãs teria que morrer para que a outra pudesse ter uma vida normal. As gêmeas June e Jennifer Gibbons nasceram em abril de 63, em Barbados, e alguns anos mais tarde se mudaram com os pais no país de Gales. Chegando lá, elas foram matriculadas em uma escola e as meninas já eram naturalmente introvertidas, mas nessa escola elas passaram a sofrer porque elas eram as únicas crianças negras na escola, e sofrer bullying também, porque elas falavam com o dialeto Bajan, que é uma língua caribenha. Então as crianças não entendiam o que elas falavam. Para amenizar um pouco as coisas, os supervisores da escola permitiam que elas saíssem um pouquinho mais cedo das aulas para que elas pudessem fazer o caminho tranquilas, sem ninguém enchendo o saco delas, mas não amenizava o que acontecia durante as aulas. Com isso, as irmãs começaram a ficar mais quietas ainda e em algum momento elas fizeram um pacto onde elas não iam falar com absolutamente ninguém, nem mesmo com os pais. Então elas só falavam, só conversavam entre si e o dialeto delas começou a ficar mais forte. Era mesmo uma mistura de Bajan com inglês, só que falando rápido e com esse sotaque de Barbados, de um jeito que somente uma entendia a outra. Quando elas tinham 14 anos, uma das irmãs foi enviada para um internato para meio que separar as duas, o que foi muito pior, principalmente para a irmã que ficou sofrendo na escola. Mas depois, quando ela retornou, as duas se uniram ainda mais. Elas gostavam de criar romances, peças de teatro e faziam isso no quarto delas, até que no Natal de 1979 elas ganharam diários e isso inspirou elas a escreverem. Só que elas começaram a escrever umas histórias um pouco violentas, meio bizarras assim. Elas tentaram viver disso, tentavam vender as histórias delas, mas as pessoas não estavam interessadas, principalmente por conta do conteúdo ser violento. E aí, talvez sem muita opção, elas começaram a cometer alguns delitos, como furto, roubo e até incêndios criminosos. Elas foram presas e julgadas e foram condenadas a passar 12 anos em um hospital psiquiátrico, que piorou muito a situação delas, principalmente para Jennifer, que teve uma piora na sua saúde psicológica e também teve uma piora na sua saúde física. Sua saúde se deteriorou e ela começou a realizar movimentos involuntários e repetitivos. Em algum momento da fase adulta, elas conversaram entre si e decidiram que uma delas só poderia ser feliz, ter uma vida normal, caso a outra falecesse, não importasse quem e não importasse como. Isso teria que acontecer naturalmente. E foi em março de 1993 que a Jennifer faleceu de um mal súbito. Os médicos não souberam explicar exatamente o que aconteceu, mas ela teve uma inflamação no coração que acabou causando a sua morte. E somente depois disso, a June pôde viver a vida dela normalmente.